Oi, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai terminar a aula de funções orgânicas com a única função que estava faltando, que era a função óxido, né? Vocês lembram que nós vimos as funções ácidos, bases e sais, todas elas tendo uma relação íntima com Arrhenius, não é mesmo? Onde Arrhenius definiu para nós cada uma delas, certo? Óxidos já não foi definido por Arrhenius, certo? São compostos um pouco diferentes, porque obrigatoriamente todos eles contêm um elemento em comum, o oxigênio, certo? E o oxigênio, quando ele se une com qualquer outro elemento, formando um composto binário, ó, veja bem, binário significa que é o oxigênio com mais alguma coisa. Se eu tiver mais outro elemento no meio, deixa de ser binário e se transforma em outra coisa. Então é oxigênio com alguma outra coisa, certo? E essa alguma outra coisa pode ser um metal ou pode ser um não metal, certo? Bom, então, como que a gente pode entender os óxidos? Existem dois tipos de óxidos, aliás, se nós formos classificar, existem vários tipos de óxidos, não é mesmo? Mas existem os óxidos que são ligados com metais e os óxidos que são ligados com não metais. Os óxidos ligados com metais, geralmente todos eles são sólidos. Por quê? Porque você sabe que metal e não metal têm uma ligação muito forte. Então, os pontos de fusão e ebulição geralmente tendem a ser muito elevados, não é mesmo? Então, um óxido ligado com oxigênio em um metal geralmente é sólido. E um óxido ligado com um não metal, geralmente ele é gasoso, certo? Então, nós vamos fazer algumas observações para que a gente possa entender a diferença entre esses óxidos. Primeiro, os óxidos que são ligados com metais, que nem, por exemplo, o óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, são todos metais que sofreram um processo de oxidação e o oxigênio foi aderido a ele. Por exemplo, você tinha o ferro, deixou no meio ambiente, deixou exposto, o que aconteceu? Reagiu com o oxigênio, virou ferrugem. O magnésio, que é muito utilizado em flashes, né, para você tirar fotografia, antigamente era usado demais. Depois que você expõe ele ao oxigênio, ele se torna um óxido, que vira um pó esbranquiçado. Então, o oxigênio, ele se gruda muito facilmente a um metal, né? E quando a gente tem os óxidos ligados com não metais, que nem, por exemplo, o gás carbônico, o monóxido de carbono, né? O dióxido de nitrogênio, são todos gases que são liberados em combustões, certo? E que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá, mas como que a gente pode saber que é um óxido? Primeiro a gente tem que saber o que é um óxido olhando para ele, certo? Então se eu vou olhar para ele, vai ter o quê? Sempre o último elemento vai ser o oxigênio. E o primeiro elemento vai ser alguma outra coisa, certo? Então você bateu o olho, tem dois elementos, o oxigênio e mais alguma coisa. O último é o oxigênio, é um óxido. Ponto final, certo? E aí, se ele for não metal, daí você vai ter uma regra um pouco complicada para colocar o nome. Por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenha o CO2. CO2 é carbono ligado com dois oxigênios, certo? Então, olha só. Primeiro eu faço o quê? O prefixo, que indica a quantidade de oxigênio. Eu não tenho dois oxigênios? Então é di, certo? Como é o oxigênio, eu já falo que é óxido, então ficou dióxido de alguma coisa. Esse alguma coisa não era o carbono? Então ficou dióxido de carbono, porque são dois oxigênios ligados a um carbono, tá? Outro exemplo. Por exemplo, o N5O2. Olha só, eu tenho dois oxigênios, então ficou dióxido, certo?
E eu tenho 5 nitrogênios. Então, se eu tenho 5, di são 2, tri são 3, tetra são 4. Então, se fossem 5, seria o quê? Penta. Então, pentanitrogênio. Então, como é que ficou? Dióxido de pentanitrogênio. É desse jeito que funciona. Então, eu preciso saber quais são os elementos e aí eu vou adicionar os prefixos. Mas isso vale se for oxigênio com não metal. Tá certo? Tá? Vamos ver se a gente tem uns exemplos aqui. Olha só. Monóxido de carbono, porque tem só um oxigênio. Dióxido de carbono, porque tem 2 oxigênios. Dióxido de enxofre, 2 oxigênios. Trióxido de enxofre, 3 oxigênios. Pentóxido de difósforo. Olha só. Quantos fósforos eu tenho? Eu tenho 2. Quantos oxigênios eu tenho? 5. Então ficou o quê? Pentóxido, porque são 5 oxigênios. Di por quê? Porque são 2 fósforos. Pentóxido de difósforo. E aqui nós temos mais alguns, né? Que nem o monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio, dióxido de nitrogênio, trióxido de dinitrogênio. Percebam que quando o elemento que estiver ligado ao oxigênio tiver só um, você não precisa colocar prefixo nenhum. O único que você precisa colocar prefixo sempre é o oxigênio. Se é 1 é mono, se é 2 é di, se é 3 é tri, se é 4 é tetra e assim sucessivamente. Tá? Então isso vocês têm que ter bem em mente. Agora, se por acaso o oxigênio estiver se combinando com um metal, aí fica muito mais fácil. Né? Por que fica muito mais fácil? Porque aí é só você colocar óxido e o nome do elemento. Então, por exemplo, você tem Fe2O3. É o oxigênio ligado com o ferro, não é isso? Então virou o quê? Óxido de ferro. Independente dos números e as quantidades que você tenha. Mas isso só vale quando forem, aqui ó, metais, certo? Se não forem metais, não é válido, certo? Tá? E a gente imaginando sempre a carga da valência do oxigênio como 2 negativo, certo? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Óxido de sódio. Eu sei que é óxido de sódio, mas eu tenho que saber que o oxigênio é 2 menos e que o sódio é 1 mais para eu poder montar a molécula, não é mesmo? Então, eu jogo o 2 para cá cruzando, lembram da ligação iônica, né? Jogo o O2 para cá, o 2 negativo para cá, fica 2 e aqui eu jogaria 1. Como eu jogo 1, não preciso jogar, né? Certo? Aqui eu tenho o óxido de bário. Óxido de bário tem o quê? Os dois são 2, né? 2 positivo com 2 negativo se anulam, então é só unir os dois. Virou óxido de bário, sem problema nenhum. Né? Então, quando a nomenclatura for de um metal ligado ao oxigênio, é fácil demais. É só escrever óxido e o nome do metal. Não tem segredo. Essa não tem como errar. Certo? Então, é basicamente desse jeito. Só que aí nós temos algumas classificações desses óxidos. Certo? Por que eu tenho que classificar? Porque cada óxido se comporta de maneira diferente, ou na presença de água, ou na presença de ácido, ou na presença das bases. Então, esses óxidos podem ser classificados em óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos neutros, óxidos duplos, óxidos anfóteros e peróxidos. Primeiro, o óxido básico é quando o oxigênio reage com metal. Então, isso vocês têm que anotar bem. O óxido básico é quando o oxigênio reage com um metal, certo? Então, ele está se ligando a um metal, e aí o que eu faço? Quando eu coloco ele em água, ele me origina uma base. Por isso que se chama óxido básico. Então, eu tenho um oxigênio com um metal, coloquei ele na água, ele reagiu e eu tive o quê? Como resultado, uma base. Se eu pegar esse óxido básico, que é um oxigênio com um metal, e colocar na presença de um ácido, eu tenho uma reação de neutralização. Lembra da reação de neutralização, né? Toda vez que eu tenho uma base e um ácido, reação de neutralização, sal e água, certo? Então, é por isso que se chama de óxido básico.
E se por acaso o oxigênio estiver ligado a um não metal? Se o oxigênio estiver ligado a um não metal, é um óxido ácido. Óxido ácido é aquele que, quando na presença de água, dá origem a um ácido. Por isso o nome óxido ácido, né? Então, se você tem o oxigênio como, por exemplo, gás carbônico, o gás carbônico na presença de água vai virar ácido carbônico, certo? Por quê? Porque você vai dar origem a um ácido. Agora, se você tem um óxido ácido e vai fazer reagir com uma base, de novo, reação de neutralização. Resultado, sal e água. Tá? É isso que acontece. Vamos ver se a gente tem alguns exemplos aqui. Olha aqui. Os exemplos que nós temos. Aqui um óxido básico, certo? Mais água, resultando em base. Lembra disso? Óxido básico, oxigênio ligado com metal. Reagiu com água, o que aconteceu? Vai ocorrer uma união, tudo isso aqui se junta e vai virar NaOH. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho 2 oxigênios. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse doisinho aqui, esse doisinho conta que eu fiquei com 2H e 2 Os, certo? Então, ocorre uma união total, tudo vira uma coisa só. Não é, que você vai separar, não. Tanto o óxido quanto a água se unem numa coisa só. E isso acontece tanto no óxido básico como no óxido ácido. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, a água com trióxido de enxofre virando ácido sulfúrico. Olha só, tudo se juntou, aí você soma, ó, 2Hs, 1 enxofre, 3 mais 1, 4 oxigênios. Então ocorre a soma, certo? Eles vão se unir para virar uma coisa só. Diferente no óxido básico reagindo com ácido ou no óxido ácido reagindo com base, porque daí automaticamente vira sal e água. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para essas moléculas aqui e a gente tem que destrinchar. Vai ter que tirar 2Hs daqui e um oxigênio daqui, certo? Sempre 2H com oxigênio vão virar água e o que sobrar é o sal. Tira 2 hidrogênios e um oxigênio, virou água, e o que sobra é o sal. Mesma coisa aqui, ó. Você tem que tirar 2 hidrogênios e um oxigênio, e o que sobra vira sal. 2 hidrogênios e um oxigênio, ó, tá vendo aqui, ó? Tinha 5 aqui, mais um aqui, né? A gente tirou 2 aqui, certo? Aliás, aqui eu tinha 2, né? Porque são 2 NaOH, então aqui eu tinha 2 Os e mais 2 Hs. Então vou tirar os 2 Hs daqui e um O daqui e vou jogar para cá. E aí vai sobrar outra molécula, que é o sal. Então sempre desse jeito que funciona, tá? Depois eu vou fazer uma resolução para vocês entenderem melhor como que funciona essa separação do óxido ácido e óxido básico para se transformar em sal e água, tá? Não se desesperem. Bom, além disso, nós temos os anidridos. O que é o anidrido? Automaticamente o anidrido é um óxido que resulta da desidratação de um ácido. O que é desidratar o ácido? É retirar uma molécula de água, certo? Lembra o que acontecia aqui no slide anterior? Aqui, ó, que eu tinha a reação de um óxido ácido com água virando ácido, é o caminho contrário. Aqui eu adicionei água, aqui eu vou retirar a água. Então, se eu retiro a água, eu vou dar origem ao quê? A um anidrido. Tá? Então, o anidrido é considerado uma substância que perdeu totalmente a água, foi totalmente desidratado, certo? Então, eu pego o ácido carbônico e vou retirar uma molécula de água. Percebam que é um cálculo simples, ó. Eu não tinha aqui, ó, H2 e aqui eu tenho H2. H2 menos H2, zero. Carbono não posso mexer porque está sozinho. Oxigênio tenho 3 e aqui eu tenho 1. 3 menos 1 deu 2, né? Então é simplesmente um cálculo direto, tá? Ah, mas aqui tem menos, professor. Olha só, aqui tem menos H. Então, o que você vai ter que fazer? Se tiver, por acaso, quantidades diferentes, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aumentar aqui. Tá vendo aqui que são 2 HClO4? Então, se você multiplicar por 2, você vai ter o quê? H2, Cl2 e O
8, concorda comigo? Aí você pode fazer a conta, porque se der menos, não teria como você tirar 2 hidrogênios de um só, concorda comigo? Mas não, aí você multiplica a molécula pela quantidade que você precisa para você poder fazer a subtração. Então, se eu multipliquei por 2, eu vou ter 2Hs, 2Cl e 8O, concordam comigo? Então, 2Hs, subtraio com 2Hs, caiu fora. O Cl, como está, só tenho 2, copio, e o O, lembram que aqui virou 8? Tiro 1, ficou com 7. Então, o anidrido também é uma coisa relativamente simples da gente perceber, tá? Além dos anidridos, nós temos os óxidos neutros. O que é um óxido neutro? Que não reage. O próprio nome já fala, neutro ou inerte, não faz diferença nenhuma. Os óxidos nêutrons são quem? CO, NO e N2O, certo? Então, esses são os óxidos que não reagem com nenhum desses. Não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com base, certo? Então, esses três aqui são os óxidos neutros que vocês têm que se lembrar, certo? Tá? Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio, tá? E nós temos, por último, os óxidos que são chamados de anfóteros. Eles são anfóteros por quê? Porque eles funcionam de duas maneiras. Quando eu tiver, certo? Esses metais aqui, principalmente zinco e alumínio, certo? Os principais são o zinco e o alumínio. Vocês não precisam se preocupar com outro. Se preocupe com o zinco e o alumínio. Por quê? Porque se você pegar o zinco e colocar na presença de um ácido, ele vai se comportar como uma base. Se você colocar o zinco na presença de uma base, ele vai se comportar como um ácido. Por isso que ele se chama anfótero, porque eles se comportam de maneira oposta se estiver reagindo com ácido ou se estiver reagindo com uma base. Ou seja, alumínio reagindo com ácido se comporta como se fosse uma base. Alumínio reagindo como uma base se comporta como se fosse um ácido. E aí você pode ver que nas reações todas elas foram de neutralização, como resultado sal e água. Tá certo? Bom, agora tem alguns exercícios que eu deixei aqui para vocês, né, que são bem simples para vocês fazerem. E daqui a pouquinho eu passo aquela resoluçãozinha que eu falei, tá bom? Olha aí, ó. Agora a gente vai fazer uma ligação entre um óxido ácido mais a água. Olha só como é que fica. Lembra que eu falei que quando você tem água, você junta os dois porque vai dar origem a um ácido? Então é isso que a gente vai fazer, simplesmente juntar os dois. Então você pega o hidrogênio, porque sabe que todo ácido começa com o H, são 2 hidrogênios, conta os nitrogênios, quanto tem? 2, coloca lá, N2, e soma os oxigênios que deu O6. Só que você não pode deixar desse jeito, porque são todos pares. Então você faz o quê? Divide por 2, e aí você vai ter HNO3. Só que esse 2 você tem que pôr lá para acertar a quantidade de elementos. Então você tem o ácido nítrico, só que 2 moléculas. Tá? Aqui embaixo a gente vai fazer um mais simples, que é o SO3 mais H2O. De novo, vai dar uma substância só. Começa com o H, porque é um ácido, H2, coloca o S e soma os oxigênios. HSO4, ácido sulfúrico. E tá aí. Tá? Bom, oi. Agora a gente vai fazer o óxido de sódio com o HCl. O que a gente percebe? Aqui a gente tem um óxido básico mais um ácido. Óxido básico mais ácido, reação de neutralização. Mas como que essa reação acontece? Eu tenho que quebrar. Então, de um lado eu coloco o Na, do outro lado eu coloco O e também vou quebrar o HCl. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho 2 HCl. Então vai ficar 2H e 2Cl separados. Veja bem, porque quebrou. Aí o que vai acontecer? Olha lá, você pode perceber que o H vai se juntar com O e com o outro H, virando o quê? Água, porque toda reação de neutralização gera água. E o que sobrou vai virar o sal, certo? O sal que a gente tem lá, vocês sabem que é NaCl.
Então, o Na junto com o Cl, vocês sabem que vira automaticamente um sal. Só que você tem 2 de cada um. Então, fica 2NaCl. E você não pode pegar e simplesmente colocar Na2 e Cl2, porque não existe. Quando as quantidades são iguais e você tem o mesmo tipo de cátion e ânion, ou seja, um mais com um menos, é só juntar os dois, não é isso? E aí que vai dar os 2NaCl. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso para não se enganar e fazer errado. Tá? Aqui embaixo a gente vai fazer mais um, que é o óxido de bário com o HCl também. E olha só o que vai acontecer. De novo, vai ocorrer a quebra. Vocês podem perceber que o bário e o oxigênio vão se quebrar, certo? Ficando o bário positivo de um lado e o oxigênio negativo do outro, certo? E o HCl vai acontecer a mesma coisa. Então, quebrou, fica Ba e O, certo? Do outro lado, 2Hs e 2Cl, porque lembra do 2 ali na frente. De novo, o O e o H se juntam para fazer a água, sobrou o quê? Ba e Cl. Só que vocês lembram, o Ba é 2+, certo? E o Cl é 1-. Consequentemente, você precisa de 2 Cl's para se juntar com um Ba, não é isso? Juntou então, ficou BaCl2. E está feita a nossa reação, tá? Espero que tenham entendido. Bom, aqui nós temos mais duas reações, só que agora a gente tem óxidos ácidos que vão reagir com uma base, certo? E lógico, na reação de um óxido ácido com uma base, a gente vai ter formação do quê? Sal e água de novo. Então, novamente, vai ocorrer a quebra. Você pode ter certeza que o enxofre vai ficar de um lado e os oxigênios vão ficar do outro, certo? Mesma coisa acontece com o cálcio. Cálcio de um lado e o OH do outro, só que são 2 OH, não é mesmo? Certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Que a gente vai ter que quebrar esse OH. Juntou 2H e 1O, virou água. H2O, certo? Mais o que? Agora a gente coloca metal primeiro, um cálcio, um enxofre e soma os 4 oxigênios que sobraram. Ficou sulfato de cálcio. Está montada a nossa reação de neutralização. Agora, aqui embaixo, a gente tem também outra reação de neutralização, onde a gente vai quebrar o nitrogênio do oxigênio. Lembre-se que tem 5 oxigênios aí. E vamos quebrar também o nitrogênio, o sódio, que é o lado positivo, do oxigênio, que é o lado negativo, né? O OH, que é negativo. O que eu faço? Mesma coisa, separo H2O, que vira água, e o restante eu vou somar tudo. Então, eu vou colocar o quê? Primeiro o metal, Na2, depois o N, coloco lá N2, e por último, somo os oxigênios. Deu O, 6, né? Isso. Aí, vou fazer o quê? Posso deixar assim? De novo, não. Divido por 2, não é isso? Vai ficar quanto? NaNO3, certo? Que é o nitrato de sódio. Só que você tem que colocar o 2 na frente para acabar com o problema. E está pronta a nossa reação.